a todos, Shalom, a paz para alguns que ainda não têm entendimento dessa Shalom, né? Vamos dar continuidade então ao vídeo anterior, que estávamos falando sobre luz. E parece que muitas pessoas não entenderam o teor da mensagem, porque a partir do momento que as pessoas ficam no silêncio, é porque elas rejeitaram a mensagem. Muitos acharam aí que a mensagem foi um tanto pesada, mas esse é o evangelho que precisa ser pregado, que precisa ser dito. Hoje eu quero me referir então aos escribas e fariseus do nosso tempo, né? Porque se eu usar outro título, vão se sentir magoados, né? Vai acabar atingindo o ego dos líderes. Então eu vou usar então o termo escribas e fariseus, né? Que nada muda, porque Yahushua, ele combateu essa doutrina. E eu quero falar para aqueles que estão despertos, que acordaram, que pouco tempo nos resta. Pouco tempo. E que você venha a tomar uma posição diante do Deus que você serve. Nós bem sabemos que existe duas condições. Quente e frio é o extremo, né? E o morno é aquele que não se decide. Nós somos muito questionados, né? Porque nós vivemos muito tempo dentro dos templos dos escribas e fariseus, e muitos que andaram conosco estavam cientes que nós nunca bajulamos e puxamos saco de líderes. Nós estávamos ali para fazer a diferença, para pregar as boas novas, a promessa, mas muitos não compreenderam. E eu escuto muito hoje que eu tenho que voltar para a igreja, eu preciso de uma unção pastoral na minha vida, mas eu desafio você a ler e estudar o João capítulo 10 antes de você questionar qualquer coisa. Porque as pessoas vão atrás de escribas e fariseus. Muitas divisões que eu falei no vídeo anterior e vocês não compreenderam, né? Apóstolo Shaul, que é Paulo, vocês conhecem, ele escreveu uma carta aos Coríntios justamente falando sobre isso, na qual ele fala assim: ora, o corpo do Mashiach foi dividido, porque uns falam que é de Apolo, outros falam que é de Kefas, outros falam que é de Shaul. Então ele chamou a exortação. É como acontece no dia de hoje. Muitos falam que é presbiteriano, metodista, testemunha, redenções plenas, saem de universal. Uma bagunça. Irmão, você tem que pregar a palavra. Sim.
mas também precisa despertar aqueles que ainda estão num sono, que precisa cair as escamas dos olhos, que está num sono profundo de heresias, de dogmas, de idolatrias. Por que eu falo idolatria? Idolatria humana. A grande maioria passou 4 anos idolatrando o presidente. Não estou aqui para trazer política, mas é tão somente isso. Aí vocês apontam o dedo, julgam e condenam as pessoas que não vão em vossos templos. Mas se você quiser que eu vá ao seu templo, eu vou. Me convida eu para pregar. Eu te desafio você. Me convide eu para pregar no seu templo. Nós não somos igreja, então nós temos liberdade. Eu vivo hoje igreja, porque aqui fora existe um povo que tem trabalhado e que vocês talvez não enxergam. Um pequeno grupo de remanescentes que não se contamina com a Babilônia. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma irmã querida lá de Portugal, em que ela foi desperta do sono 3 horas da madrugada e ela me mandou um áudio. E ela cantou um louvor. Isso que é igreja. Porque muitos estão próximos de você e não te falam nem a paz. Eu te pergunto para você, quantas vezes que o teu pastor humano foi na tua casa? Porque na minha, enquanto eu estava debaixo de unção humana, ninguém foi. Eu não estou aqui para chorar leite derramado. Estou apenas aqui para expressar o que acontece. Mas o verdadeiro pastor, ele diz lá em João 10: eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida pelas minhas ovelhas, eu chamo elas para fora, eu conheço cada nome dela. E ainda convém que eu agregue elas para o meu rebanho. Por quê? Tem muitos rebanhos aí que estão espalhados. Agora, se você ainda insiste sobre unção pastoral, eu quero ler um texto aqui, se você me permite. Isaías, capítulo 30, que diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz Yahua, que tomam conselhos, mas não de mim, e que se cobrem com uma unção, mas não do meu espírito, para acumular pecado sobre pecado. Preciso fazer algum comentário? Mas aí você vai murmurar por causa desse entendimento. E aí eu vou ler o texto anterior a este, que diz assim: e os errados de espírito, com letra minúscula, né, virão a ter entendimento, e os murmuradores aceitarão a instrução? Eu pergunto isso para você. E aí? Eu vou ficar debaixo da unção de quem? Né? E aqueles que afirmam que ainda há templos de pedra? Eu vou dar uma paradinha aqui e vou ler para você o texto, na qual nós fizemos um comentário ontem no vídeo anterior, mas parece que as pessoas ainda não assimilam, né?
Atos 7. E Shelomó, que é Salomão, ele edificou uma casa. Porém, o El Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. A qual é a casa que edificareis? Diz Yahua. E qual é o lugar do meu repouso? Acaso a minha mão não fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao meu espírito. E o interessante é que depois que Estevão proferiu essas palavras, lá em Atos 7, 47, depois 7:54, você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado. O primeiro mártir da igreja, ele foi apedrejado porque ele se recusou a entrar em templos construídos por mãos humanas. Mas se você acha que é necessário ainda isso, perfeito. Eu só estou te trazendo aqui um entendimento, porque esse canal aqui nós estudamos a Bíblia. Nós não vivemos debaixo de vento de doutrina. Nós não vivemos debaixo de emoções e vontades humanas. Nós respeitamos e seguimos o verdadeiro pastor, conforme está lá em João capítulo 10. E para finalizar, eu falei um pouco sobre Paulo. Que autoridade que Paulo tem? Eu quero dizer para você que Paulo foi o último apóstolo e que não há outro nenhum. Ah, mas eu tenho o meu apóstolo aqui. Pergunta para ele se Jesus apareceu para ele, se Jesus ungiu ele. Porque Yahushua, ele escolheu 12. Ah, mas e o tal do Matias? Ora, o tal do Matias foi escolhido, foi jogado sorte, e a palavra nunca se falou desse Matias. Então foi necessário que o próprio Salvador escolhesse o último apóstolo para completar a vaga que estava faltando de Judas. Tá vendo só como é importante nós examinar as Escrituras e não ficar de ouvido? Por que 12 apóstolos? Porque representa as 12 casas de Israel. Aí talvez você fale assim: ah, o Marcelo agora ele virou judeu. Judeu é religião, judaísmo. Será que você é tão ignorante de não entender que Judá é uma tribo, não é uma nação? E que Israel é um povo e não é uma nação? Não é aquela nação lá que vocês vão adorar, que vocês vão chorar no muro? Pouco tempo nos resta. Pouco tempo nos resta. Toque a tua trombeta. Atalaia, os salvadores estão te chamando para um despertamento. Muitas coisas estão acontecendo. Mateus 24 está se cumprindo. Apocalipse está se cumprindo. Desperta, ó tu que dormes, e volte para Techuvá. Volte para o início. Fique na paz e até a próxima.